irmãos obreiros da casa do Senhor, que Jesus Cristo continue abençoando, com graça e força, assim também a cada um que está com a mão no arado deste lugar. Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar o teu trabalho, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Lucas capítulo número 24, versículo número 13 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando tocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração, para quem não crê tudo aquilo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés, por todos os profetas, explicando o que dele se achava todas as escrituras. E chegaram a dar a aldeia para onde iam, e fez como se iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e partiu, e o deu. E abrindo-se então os olhos, o conheceram, e desapareceu-lhe, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quero em breves palavras sobre esse texto livre, louvar a Deus
pela palavra do Senhor, que de fato nos fortalece, de fato nos dá esperança, de fato nos alimenta, e nós precisamos nos envolver com ela, se nós queremos ser alimentados, fortificados, renovados, fortalecidos. Não há um outro caminho senão a palavra de Deus. E é isso que nós vamos estar vendo esta noite. Foi lido alguns versículos de uma passagem bem conhecida, de dois homens que caminhavam pelo caminho de Emaús. Pelo texto que foi lido, os versículos que foram lidos desta noite, dá para perceber, e o próprio Jesus vai perguntar a eles porque eles estão tristes. Na verdade, essa não é só uma, é uma das palavras que nos mostra o cenário depois da morte de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos eles estavam presos com as portas cerradas. Eles não estavam com medo dos romanos, mas eles estavam com medo dos judeus. Se nós olharmos bem, quando as mulheres foram ao sepulcro, elas não cogitaram sobre a vida desses discípulos. Elas só iam no caminho perguntando: quem vai tirar a pedra? Ela não fala sobre Pedro, sobre João, sobre nenhum dos discípulos. Elas não cogitam sobre a presença dos discípulos. Elas só perguntam um para a outra: quem é que vai tirar a pedra? O cenário que nós podemos notar dentro da palavra de Deus é que quando Jesus morre, há uma tristeza, um desânimo. Se você olhar o capítulo 14 de João, quando Jesus começa a falar sobre a sua ausência, sobre a necessidade de padecer, perceba que os discípulos estão tão tristes que Jesus precisa começar o capítulo 14 dizendo: não turbe vossos corações. Jesus percebe uma tristeza profunda ao ponto dessa tristeza transparecer na face daquele discípulo. Jesus se preocupa, e a preocupação de Jesus ela é real e verdadeira, porque se nós notarmos a história de Jesus com o discípulo, nós vamos ver milagres, nós vamos ver Jesus ressuscitando, nós vamos ver Jesus libertando, nós vamos ver Jesus mandando com uma missão dos 70, indo em cada aldeia, indo em cada povo, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, pregando o evangelho, expulsando o demônio, porque Jesus dá a seu discípulo autoridade e poder para fazer tal. Mas perceba que ao retorno desses homens, eles começam a falar com Jesus tudo aquilo que sucedeu, tudo aquilo que aconteceu. Eles estavam alegres, radiantes, porque de fato, aleluia, o nome de Jesus, aleluia, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, aleluia. Ou seja, Deus usou a vida dos discípulos em nome de Jesus. Mas Jesus olha para eles e vai perguntar, vai dizer a eles o seguinte: vocês estão alegres por isso? É por isso que vocês estão alegres? Mas não se alegre com isso não. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Partindo daí, nós podemos perceber que Jesus tem uma preocupação. E qual é a preocupação? A preocupação é que os discípulos empolgados, adiante, vendo milagre, vendo Jesus ressuscitar, vendo Jesus libertar, vendo Jesus falar com autoridade, se alegrasse tanto que deixasse de ouvir de fato a palavra de Deus. Isso pode acontecer? Pode. Um dos maiores perigos na vida da igreja é irmãos empolgados, porque na empolgação você não percebe as dificuldades.
Na empolgação, os teus ouvidos não vai ouvir de fato tudo aquilo que Jesus falar, tudo aquilo que Jesus ensinar. Por quê? Por que nós vamos fazer isso? Porque na empolgação, 3 coisas tomam conta do ser humano. O que é que toma conta? A emoção e tudo aquilo que para ele é relevante e tudo aquilo que para ele chama a sua atenção. Esses dias eu cheguei para um jovem que tem uma memória muito boa, um jovem que guarda tudo, irmãos. Se eu dou uma doutrina, numa outra semana ele vai fazer a leitura, ele usa a leitura que foi dada à doutrina. Ou seja, ele é aquele que guarda de fato aquilo que é pregado e ensinado. Mas certo dia eu fui com ele no culto. O culto foi uma bênção. De fato a presença de Deus estava lá. De fato eu vi pessoas se alegrando, pulando, aleluia, falando em línguas estranhas, chorando na presença de Deus. Mas eu fiz um teste comigo. Eu disse: fulano, o culto foi bom naquele dia. Disse: pastor, foi uma bênção. A glória de Deus desceu. Eu fui renovado, aleluia. Eu disse: é verdade, mas me diga uma coisa. Você lembra do pregador? Eu disse: eu lembro. E a palavra que ele pregou? Você lembra? Ele parou e disse: eu não lembro. E aí, de fato, nós devemos chamar atenção para isso. Porque a mulher viúva, aleluia, que estava por perder os seus 2 filhos, ela precisava de recurso, ela precisava de valores, ela precisava de dinheiro, de ouro, de alguma coisa que pudesse pagar, aleluia, a dívida. E os seus filhos não iriam ser levados. Ela vai até o profeta. Ela primeiro vai escutar do profeta a pergunta. E qual é a pergunta? O que é que tu tem de casa? Ela de início diz: eu não tenho nada. Mas espera ainda, tem uma botija, um pouquinho de azeite. A discussão começa sobre aquilo que a mulher tem em casa. E a discussão sai da boca do profeta. O que sai do profeta não é ouro. O que sai do profeta não é prata. O que sai do profeta nem azeite é. Aleluia. Mas o que sai do profeta é discussão. Aleluia. Glória. Aleluia. Entra no teu quarto, aleluia, verdade. Aleluia, fecha a porta, verdade. Aleluia, tu e os teus filhos, verdade. Aleluia, pega as vasilhas dos vizinhos, verdade. Não poucas, aleluia, e deita o azeite, aleluia, aleluia. Deus tem instrução para a tua vida no dia de hoje, e nessa instrução tem vitória, tem vitória, tem vitória da paz. Interessante é que a mulher, aquela viúva, ela não questionou o profeta. Ela saiu calada. E calada, ela cumpriu todas as instruções. Aleluia. Se fosse um culto na casa do profeta, a glória descendo, Deus usando o profeta, mas ela guardou a instrução. Por favor, guarde a instrução. Aqui está o auditório. Aqui estão as portas que serão abertas. Aqui estão os milagres que vão acontecer dentro da tua casa, no meio da tua família. Aleluia, aleluia. Muitas das vezes você não precisa do missionário, você não precisa do pastor, você precisa de uma cadeira, de uma mesa e de uma Bíblia para ele falar contigo. E por que você
é o perigo. Porque às vezes nós estamos tão empolgados que nós se ligamos só naquilo que nos chama a atenção. Só que às vezes, e muitas das vezes, a palavra ou a instrução que Deus vai te dar não vai chamar a tua atenção, porque talvez não é palavra agradável, talvez não é aquilo que você quer escutar. Eu recordo que eu estava em São Paulo e eu estava passando uma crise existencial muito grande. Eu dizia: Senhor, fala comigo. E aonde ia, o Senhor só falava comigo, aleluia, em Jeremias, capítulo de número 32. Começava a dizer que as casas seriam ateadas no fogo, a cidade seria tomada. E eu dizia: Deus, eu estou passando por isso, e o Senhor só fala em destruição, o Senhor só fala em casas sendo ateadas a fogo, o Senhor só fala disso. E Deus não respondia nada. Quando foi um dia, o Senhor disse assim: não leia 2 versículos, não leia um capítulo, leia a história que eu quero falar contigo. Eu comecei no 31, 32, aleluia. E Deus começou a falar comigo: não sou o Senhor Deus de toda a carne, não sou o Senhor que faz isso, quem estabelece isso. O Senhor é o meu nome. Em capítulo 10 ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu disse: mas Deus, eu já estou orando. Mas depois eu fui lá no dicionário, está dizendo que clamar é colocar aquilo que está dentro para fora. Fala de sinceridade, fala de verdade, aleluia. Então coloquei meu joelho no chão, comecei a chorar e comecei a contar minha história ao Senhor. Eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, abrindo porta, cuidando da minha vida, me dando direção, me dando confiança. Tua vitória está na instrução, na palavra. Aleluia. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vendo homens, discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, tristes, com crises existenciais, perdidos sem saber o que fazer, sem foco, sem rumo, porque eles estão com medo dos judeus, estão com as portas cerradas, e Jesus não estabeleceu a sua igreja sobre a sua palavra e escolheu esses homens para ser líderes. Como serão líderes se estão tristes? Como serão mártires ou como serão testemunhas se estão abatidos? Como? Mas por que eles estão assim? Uma semana antes de Jesus morrer, ele chama o seu discípulo da parte e começa a dizer a eles: é chegada a hora que você entregue aos judeus. Jesus está contando que ele vai morrer, que vão lhe matar. Mas Jesus também está contando que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas nós estamos aqui falando e lendo sobre o domingo, porque a leitura começa e no mesmo dia. Qual é o dia? Domingo. Domingo é o quê? É o terceiro dia. Jesus morreu na
sexta. E ele ressuscitou no... Por que eles estão tristes? Por que estão abatidos? Esquecendo daquilo que Jesus falou? Ou será que o milagre que Jesus fazia chamava a atenção deles? Era relevante para eles. Mas falar sobre a sua morte... Eu estava dando discipulado e perguntei que Jesus, antes da sua morte, ele era amado. Ficava olhando um para o outro. Era amado? Eu disse, era tão amado que o seu irmão João não confiava no seu cristiano. Ele era tão amado que ele foi expulso da sua própria terra. Antes da sua ressurreição, Jesus não era amado. Perceba que no encontro de João, ele precisa perguntar por 3 vezes: João, tu me ama? Tu me ama com amor vivo, com amor de boca, com amor, aleluia, paternal. Esse amor não serve. Jesus pergunta a segunda vez: tu me ama com esse amor? A terceira vez Jesus pergunta: tu me ama com amor? Aleluia. O amor paternal, ele não suporta a distância. Se não tiver portas, ele esfria. Você pode ter um irmão de sangue e não amá-lo? Pode. Se ele estiver distante, se você não conversa com ele, se não há troca, se não há diálogo, você vai amar mais um vizinho do que o seu irmão de sangue. Aí Jesus está dizendo: com esse amor aí, Pedro, tu não suporta, tu não aguenta a perseguição. Eu preciso do amor ágape. Aleluia. Aleluia. Tu me ama com amor ágape. Ele olha e diz: Senhor, tu sabes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Perceba que esses homens, irmãos, este mesmo Pedro, na mesa da ceia, disse: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas Jesus disse: não, Pedro, quando tu te converter, fortalece teus irmãos. Aleluia. Jesus estava na mesa, irmãos, com alguém que já havia o vendido por 30 moedas de prata. Jesus estava na mesa com 2 irmãos que a família queria o melhor assento. Jesus estava na mesa com Pedro, que dizia que iria, mas não podia ir. Mas só sabe o que foi que Jesus disse? Desejei muito ser com vocês. A Bíblia diz que Jesus levanta da mesa cantando hino. E é uma coisa que Jesus não é hipócrita. Se ele estava cantando hino, era de sinceridade. Alguns comentaristas vão dizer que ele está louvando o Salmo de 118. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. Aleluia. Esses homens estavam latindo tristes, mas não era culpa de Jesus. Por favor, estenda a tua mão direita. Feche teus olhos. Uma depressão que resista à instrução da palavra de Deus na tua vida. Não há crise existencial que resista à instrução da palavra de Deus sobre a tua vida. Porque quando o negócio apertar, você vai dizer: eu já sei o que você quer. Ele já me falou através da palavra.
Eu não vou tirar o meu pé daqui. Eu não vou sair da posição. Eu não vou negar o nome de Cristo. Porque eu já entendo. Eu sei que tu quer comigo. Mas eu não vou deixar nunca. O texto vai dizer que eles faziam perguntas para o. Eu queria, de fato, saber o que eles perguntavam. Estou encerrando, qualquer dia nós voltamos aqui. Talvez eles estavam conversando entre eles, dizendo: você viu a autoridade dele quando entrou no templo, cheio de mercadores, e ele lá disse: esta casa é casa de oração. Você lembra do poder e da autoridade sobre a vida dele? Quando um não deixou uma festa de casamento acabar. Você lembra? Você lembra quando ele entrou na casa de Jairo? E a filha de Jairo estava morta, e ele entrou com tanta autoridade que ele expulsou, aleluia, chorões, aleluia, que cobrava para chorar em um velório. Ele dizia: ela não está morta. Aleluia. Ela só está dormindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela só está dormindo, e só ele tinha a autoridade de acordar aquela menina. Glória. Aleluia. Eu achava que ele ia nos ferir. Eu achava que ele iria expulsar os romanos. Eu achava que ele seria o nosso rei. Eu achava. Sabe que eu gosto de Jesus? Que Jesus sempre marca encontro com o nosso achismo. Aleluia. Aleluia. Uma hora ou outra, nós estamos lá, metidos, arrebolados dentro de casa, e Jesus aparece e pergunta: o que é que tu queres? Aleluia. O que é que tu quer? Conversa comigo, fala comigo. Eu estou aqui. Desabafa, coloque na boca. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Qual é o teu dilema? Fala comigo aqui agora. Eu estou diante de você. Glória. E de repente alguém entra por aquela porta. O achismo foi todo trabalhado pelo mestre. E Jesus convida para sentar numa mesa. Alguém acha, pela leitura do texto, foi aqueles homens que convidaram Jesus. Quer um exemplo disso? Quem estava na mesa? Jesus. Quem estava servindo? Jesus. Quem dominou a casa? Jesus. Quem dominou o local mais importante de intimidade, aleluia, para os judeus, numa mesa? Jesus. Quem partiu o pão? Quem manda a casa? Aleluia. Aleluia. Quem é o pão? Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ele parte o pão, eles o reconhecem. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, é exatamente aquilo que nós começamos a falar. Eles estavam tão empolgados no seu achismo, tão empolgados na sua depressão. Como assim? Tomado pelo seu próprio sentimento, que depois eles foram dialogar e dizer: aí, o coração ardia. Assim, foi perceber depois? Foi ver depois? Naquele dia, na doutrina, na pregação, na unidade, Deus falou assim. Mas já aconteceu.
Você tem que guardar agora. Você tem que receber agora. Você tem que abraçar agora. Você tem que perdoar agora. Você tem que fazer agora. Não é depois. Não é depois. Porque senão você vai estar lamentando e dizendo, mas o meu coração aqui. Quando ele falava, quando ele ensinava, quando ele falava da Escritura, quando ele decorria sobre a Escritura, o coração ardia. Quando Jesus parte o pão, Jesus está mostrando para ele a necessidade, porque eu morri, a necessidade da sua morte. Se não fosse o partir do pão de Jesus, nós não estaríamos aqui. Essa mesa não estaria aqui. Você não estaria aqui. Só estamos aqui porque Ele é o pão. Só estamos aqui porque os Hebreus vai dizer que rasgou a sua carne e comparar a carne ao véu que estava no Santo dos Santos, separando o santo lugar do Santo do Santo. Você só tem intimidade porque Ele partiu o pão. Você só está aqui porque Ele partiu o pão. Você só sente a presença dEle porque Ele partiu o pão. Você só tem graça sobre a tua vida porque Ele partiu o pão. E Ele disse com muita autoridade: eu sou o pão da vida. Aleluia. O pão da vida. Eu sei que tem palavras que você não quer ouvir. Eu sei que tem ensinamentos que os nossos ouvidos não querem ouvir, mas que são extremamente importantes para a nossa vida. Pedro percebeu isso, porque Jesus dando um discurso pesado. Pedro chega para Jesus e diz: mas mestre, isso é muito pesado. A gente precisa encher a casa. Não fala essas coisas não, porque senão vão embora. Aí Jesus, irmãos, olha para Pedro e diz: tu não quer ir também não? Aí Pedro diz: aonde? Para onde irei eu? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. É pesado, mas me leva para o céu. É pesado, mas me caminha no caminho correto para ser assunto ao céu. E eu digo do meu mestre: bem-vindo, 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 bem-vindo. Deus tão glorioso. Aleluia. Fica de pé, igreja. Vamos ler. Já foi lido aqui em Coríntios. Vamos ver em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, a partir do 25. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Mais um pouquinho. Glória a Deus. Aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Mateus 26, 26. Glória a Deus. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tendo tomado o cálice e dado graças, deu dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Coríntios, ele diz de forma mais completa, né? Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, ou beba do cálice. E nesta noite, examinando-se a si mesmo, eu quero, dentro da igreja, uma palavra muito boa, eu já fiz cristiano, queria aproveitar outras vezes, não sei, essa palavra, e pedir ofertar a oportunidade a um irmão ou a irmã que queira pedir perdão, que queira, aleluia, examinar-se. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o que é o corpo, o que é o sangue, ele come e bebe para a própria condenação. E a Bíblia diz que por causa disso, muitas pessoas que não se examinam, que comem de todo jeito, que está todo. Eles que têm muitos fracos e muitos que dormem ou que já morreram. Então examine-se nesta noite. Se você quiser pedir perdão, a oportunidade está aberta. Eu já preguei aqui sobre o perdão e a gente sabe que o perdão ele libera muita coisa da nossa vida. Às vezes a gente vive aprisionado, acorrentado, por não conseguir perdoar a si próprio. Jó, não é perdoar o meu irmão, não é perdoar a si próprio. A gente aprendeu aqui no estudo que primeiro a gente tem que se perdoar. Saber perdoar a mim mesmo para eu poder perdoar o meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se tiver alguém, venha. Não, a gente vai prosseguir. Amém? Que Deus abençoe. Vamos descer para cá.